Boa noite, meus amigos, minhas amigas, minha querida família Gelac. E é com muita alegria que eu estou aqui, nessa noite com vocês, para que possamos conversar acerca do tema de laços de família, antipatias, simpatias, evangelho no lar, almas gêmeas, laços consanguíneos, laços espirituais. Vamos caminhar aí por esses temas nessa noite. E vamos começar inicialmente com a nossa oração. E eu pediria que cada um de vocês se recolhessem agora neste momento, fechasse seus olhos, respirasse um pouco e sentisse a plenitude da vida, toda essa espiritualidade que nos acolhe, que nos envolve, que nos ama tanto. Que possamos neste momento ser envolvidos, envolvidas por essa chama de amor, por essa luz dourada, violeta que nos envolve, transmutando todas as energias que não são necessárias neste momento, renovando as minhas forças, ampliando a minha percepção, a minha atenção, o meu foco. E nesse instante pedimos ao Pai que nos acolha, que nos envolva no seu amor, que nos ajude nessa noite com as nossas dificuldades. Que esteja conosco. Que a jornada seja mais fácil. Que possamos caminhar fazendo os nossos aprendizados de maneira integral e plena. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade. E agora, meus amigos, minhas amigas, nós vamos caminhar por questões que são simples, que nos envolvem no dia a dia, mas que muitas vezes nos esquecemos. A vida está aí a todo vapor, como eu costumo dizer, com toda a sua dinâmica, em todo o seu processo intenso, e nos afastamos dessa conexão com Deus, com a nossa espiritualidade maior, para que a gente possa entender melhor o que nos acomete, o que nos acontece. Porque muitas vezes esquecemos que a nossa doutrina ela é muito enriquecedora, nutridora, no sentido de nos trazer informações, consciência, reflexões sobre aquilo que vivemos. E somos tomados por essa dinâmica, por todo o movimento que hoje a vida traz, e a gente vê um movimento cada vez maior, onde a gente percebe que o tempo está curto, escasso, e preciso fazer as coisas, e que talvez se a gente se conectar melhor, talvez não, com certeza, se nos conectarmos melhor com a espiritualidade, conseguiríamos e conseguiremos caminhar bem melhores. Nós vamos falar aqui dos nossos laços de família.
Os laços de família é algo que nos acompanha. Todos nós temos laços de família. Nós vamos falar aqui das almas gêmeas. Existe? Não existem almas gêmeas? Como é isso, almas gêmeas? Né? Nós vamos falar das nossas antipatias e simpatias. Muitas vezes uma pessoa desperta algo em mim que a gente não sabe nem explicar o porquê. Existe uma intuição, algo que me mobiliza para aquela situação, para aquela pessoa e que não entendemos por que sentimos aquilo. Nós vamos falar também do Evangelho, desse instrumento rico e precioso que muitas vezes nós não utilizamos. Por uma série de desculpas, né? Eu ouço isso sempre. Então, assim, os laços de família, eles estão aí, eles existem, né? Nós convivemos, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, constituímos laços, temos bases familiares, temos um pai, temos uma mãe, mesmo que não seja biológico, mas a figura paterna e a figura materna foram exercidas por alguém. E isso constitui a nossa estrutura familiar. Somos seres, como está lá no Livro dos Espíritos, sociáveis. Temos laços de família. Isto é uma lei da natureza. Então é importante percebermos que essas pessoas que muitas vezes se isolam no isolamento são pessoas ainda não capacitadas, ainda egoístas, no sentido de terem uma dificuldade da convivência social. Mas eu preciso dizer que é na convivência social é que nós vamos nos aperfeiçoarmos moralmente. Isso é fato. É através do convívio com o outro, não só com os meus familiares, que vamos ampliar a nossa escalada evolutiva, que vamos efetivamente evoluir. No isolamento isso é muito mais difícil. É algo que não temos como desenvolvermos dentro de nós, porque eu estou só. É no atrito, é na dinâmica da vida que eu verdadeiramente consigo desenvolver as minhas virtudes e habilidades. E aí, o Evangelho traz um capítulo inteiro falando sobre os laços de família, a ingratidão dos filhos, falando sobre os laços espirituais, os laços consanguíneos, que é o honrar ao pai e à mãe, honrar teu pai e a tua mãe. Esse capítulo do Evangelho começa como sempre, Jesus, né, atemporal e muito reflexivo e muito com a visão muito não literal das coisas, mas simbólica, sempre com ensinamentos, sempre com pérolas, né? Ele está em um momento com as pessoas onde ele faz o seguinte questionamento:
Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aquilo, é óbvio, escandaliza as pessoas, porque elas interpretam essa atitude de Jesus como se ele estivesse renegando sua mãe, seus irmãos, sua família. E como eu disse anteriormente, toda atitude de Jesus tem uma intenção. Toda palavra de Jesus tem um ensinamento. E simplesmente nesse questionamento, ele vem nos trazer que as nossas afinidades, as nossas simpatias ou antipatias vêm não apenas do parentesco corporal, mas sim de um parentesco espiritual. Quando ele fala que outras pessoas seriam sua mãe e seus irmãos, desde que seguisse a vontade do Pai, ele está se referindo a essa família espiritual, a essa família ampla que somos. Se formos parar para pensar no conceito holístico, sabemos que estamos interligados, estamos interconectados. E ainda temos uma grande ilusão achando que o que acontece ao outro não me toca. E eu preciso dizer que me toca. Porque somos esta grande família, somos seres interligados e é óbvio que estamos caminhando juntos para essa evolução. A minha evolução passa por sua evolução e vice-versa. Que a gente não caia no egoísmo achando que eu estar bem é o suficiente. É necessário mais do que isso. É necessário que a gente amplie esse conceito de família. Quem é de fato o meu próximo? O meu próximo é aquela pessoa que está dentro do meu núcleo familiar? Ou é mais amplo esse conceito de próximo? Porque a gente não deve se enganar que a evolução depende da caminhada de todos. Alguns já estão mais à frente, outros estão mais atrás. Mas a caminhada evolutiva é obrigatória para todos e toca a todos. Então, é importante essa consciência global, essa consciência holística, essa consciência mais ampla. Porque muitas vezes a gente se ilude, a guerra está lá longe, não me atinge. E me atinge porque se trata de um irmão que está ali, sofrendo, vivendo aquelas dificuldades. E aqui eu não vou me referir às questões financeiras, questões políticas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles seres que estão sofrendo. Eu estou falando do feminino que é oprimido em alguns países. Toca o meu feminino, porque fala de uma parte ainda do mundo que se encontra adoecida, que ainda reprime, que ainda escraviza, que ainda diminui o feminino, que vem numa caminhada tão difícil e tão dolorida. No sentido não de ser dominadora, não no sentido de ser imponente, mas no sentido de ser um espírito livre, que também tem as suas vontades, os seus desejos, e que não é inferior a nenhum outro espírito, apenas por questões morais, e não por sermos do sexo feminino ou masculino. Então, todas essas questões, as questões de âmbito geral, elas estão aqui pertencendo às nossas vidas. Formam esse todo
que nos envolve. E voltando para Jesus, quando ele fala desse processo do parentesco corporal e consanguíneo, e a gente vai falar também sobre as antipatias e simpatias, é importante a gente trazer que muitas vezes a gente observa alguém e nós temos já um pré-julgamento e um pré-conceito, né? Digamos assim. Fazemos um conceito antecipado daquela pessoa. Óbvio que muitas vezes diz respeito a meus processos de vida e aquilo que eu vivi, aquilo que eu já experimentei nesta vida e em outras vidas. E é por isso que eu sinto uma antipatia ou uma simpatia por determinada pessoa. Então, muitas vezes, aquele espírito com o qual eu me simpatizo, e a simpatia vem de termos em comum, pendores, instintos, valores. É isso que me traz de afinidade, para ter afinidade com o outro. Questões em comum, questões afins, questões em comuns. É isso que me faz estar próxima desse outro. No oposto, nós temos a antipatia, quando existe algo naquela pessoa que não é tão afim, que não é tão próximo a um valor que eu tenho, uma atitude, a um instinto, a uma maneira de se comportar. Isso me traz uma certa antipatia. E existem estudos psicológicos que nos mostram o quanto a gente se antecipa nesse conceito de ser simpático e antipático. Tem estudos que provam que, ao observarmos, por exemplo, um assassino que tenha um rosto mais angelical, um jeito mais meigo e mais doce, o quanto que ele nos ressoa de maneira mais leve o que cometeu do que uma pessoa negra com os traços mais fortes, com uma postura mais impositiva. Isso não sou eu quem está dizendo. Isso são os estudos psicológicos que mostram que as penas variam muito a depender de como seja esse aspecto físico do réu. Então, isso mostra o quanto a gente faz um julgamento, né, do outro, o quanto que essa aparência externa ainda nos envolve, ainda está tão presente em nossas vidas. E, com certeza, influencia como eu enxergo esse outro. Além disso, nós temos que trazer aqui, para aqueles como nós que acreditam na existência de vidas anteriores, muitas vezes essas pessoas que hoje fazem parte da nossa vida e que muitas vezes não são tão próximas e afins, provavelmente foram pessoas que realizaram condutas em outras vidas não tão favoráveis, não tão agradáveis, e com isso fica esse registro no nosso perispírito. E eu me antecipo no sentido de sentir que aquela pessoa me traz uma certa insegurança, me traz algo que não seja simpático. E o oposto também é verdadeiro, quando eu olho para alguém e percebo que essa pessoa, ela é muito agradável, ela me traz uma boa sintonia, é uma pessoa que traz um bom envolvimento. E desta forma, com certeza, a gente está falando de pessoas que fizeram parte de nossa vida e que permanecem, porque estamos ligadas pelos laços espirituais e não apenas pelos laços consanguíneos.
Então, muitas vezes é importante que a gente perceba essas simpatias e perceba essas antipatias para que a gente possa saber melhor lidar com isso, compreendendo que é dentro do nosso núcleo familiar que muitas vezes se encontra a nossa maior prova, digamos assim, a nossa maior expiação. Porque com quem nós temos um convívio mais próximo e direto? Com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, com nossos tios. Então, é com esta família a minha maior aproximação durante os meus primeiros anos de vida, durante uma fase da minha vida. E com certeza é dentro deste viés familiar que se encontra as nossas maiores dificuldades. É nesse viés familiar que nós vamos encontrar muitas vezes seres não tão simpatizantes, seres com os quais eu não tenha tanta afinidade. Por isso que a convivência familiar, ela é algo muito importante para a nossa caminhada evolutiva. É dentro desse âmbito familiar que a gente muitas vezes pode estar se aprimorando, se melhorando. Aquela mãe que tem um filho muito difícil, muito rebelde, enfim, com atitudes que realmente exigem desta mãe uma postura mais enérgica, uma postura mais disciplinadora, com certeza é um grande desafio. Mas lá no Evangelho, né, no honrar teu pai e sua mãe, traz bem a fala do quanto que a gente precisa se lembrar da nossa responsabilidade com relação a esse filho, a essa filha. Porque muitas vezes a gente se esquece que foi o grande causador, a grande causadora desse desajuste. Porque em outra vida eu não fui, talvez, a mãe, o pai, o irmão, que realmente tivesse uma atuação mais correta, mais próxima do dever com esses filhos, com esses irmãos. Muitas vezes eu desencaminhei, muitas vezes eu não assumi a responsabilidade e por isso esse ser estar de novo comigo, está dentro do meu lar, para que a gente possa afinizar, para que a gente possa criar sintonias e reparar aquilo que foi feito num passado. A gente fala neste momento de esta situação, uma situação que nos envolve, que é muito recorrente, mas que a gente precisa de alguma forma não deixar de lembrar da responsabilidade que temos diante dos processos da vida, da responsabilidade que temos diante daquilo que assumimos ao reencarnarmos. E é por isso que muitas vezes eu consigo me encher de paciência, de amor para com aquele ser que hoje se encontra sob a minha responsabilidade. Porque um dia eu agi de forma nada coerente, nada responsável. E nesta parte do Evangelho, a gente vai falar sobre esses laços que são duradouros, porque a gente também tem dentro da nossa família os laços
não apenas consanguíneos, que são aqueles laços que muitas vezes não perduram, porque apenas o que nos liga é a matéria. É esse processo de que eu preciso reparar com aquele outro e por isso estamos juntos. Nós vamos falar aqui de laços espirituais. E quem aqui nunca sentiu aquela melancolia, onde às vezes traz dentro da gente aquele saudosismo de algo que a gente nem sabe explicar ao certo? E aí a gente entende, quando estuda, que muitas vezes é saudade dessa família espiritual, que a gente às vezes deixou lá na espiritualidade ao encarnarmos. E por isso é como se faltasse algo, às vezes, alguém, porque foi rompida essa conexão de certa forma para que a gente pudesse encarnar. E fica aquela sensação de que falta alguém. Porque nós temos os nossos laços espirituais. São essas pessoas, esses espíritos que nos acompanham e com os quais nós temos muita sintonia, afinidades, simpatias. E esses laços vão perdurar. Esses laços permanecem. A gente encarna, desencarna e a gente está sempre em conexão com esses espíritos. Este é o verdadeiro laço. É o laço que ultrapassa a matéria. É o laço que ultrapassa a parte corporal. Nós nos ligamos não porque somos parentes, temos o mesmo sangue. Nós nos ligamos porque temos algo muito maior, que é o amor. É o amor que nos conecta a esses espíritos que fazem parte da nossa caminhada. Esses espíritos que desenvolvem conosco esse laço espiritual. E nós podemos ter também pessoas com esses laços espirituais. E aí a gente vê pai, mãe, filhos que têm tantas afinidades, onde a gente observa uma dinâmica saudável familiar, onde a gente observa um muito amor presente, onde a gente observa a sintonia que ali existe dentro daquela família. Tanto existe os espíritos afins, ligados por laços espirituais, como alguns espíritos que não são tão afinizados, ligados pelos laços consanguíneos. E é importante que a gente observe o quanto que a gente é responsável por todo esse processo. E geralmente, como a justiça divina é muito perfeita, ela traz sempre um equilíbrio. Ela sempre nos dá desafios, mas também traz para a gente suporte. Como diz Santo Agostinho, no capítulo do Evangelho que a gente está falando hoje, nada é dado maior do que a gente possa suportar. Então é interessante que a gente perceba que aquele filho, aquela mãe, aquele pai, aquele irmão é o meu grande desafio. É meu instrumento de caminhada evolutiva, de crescimento, de reforma íntima. E muitas vezes somos tomados pela raiva, pela decepção e nos esquecemos disso. Mas a gente precisa compreender que isso foi ajustado, que nós verdadeiramente quisemos esta situação. Então é importante que a gente saiba lidar com todo o processo.
Mas eu quero falar algo aqui para que a gente não fique criando mais karma, estando dentro de ambientes que também são tóxicos. É uma outra vertente. Porque existem estruturas familiares que vêm com um propósito, que vêm de uma forma para que a gente possa caminhar e evoluir. Mas, à medida que encarnam, as pessoas não cumprem aquilo que deveria ser feito. E por isso, a gente também, muitas vezes, a gente se encontra em um lar tóxico que não era tão tóxico na nossa programação, mas que se torna. E a gente precisa estar atento, porque senão a gente pode adoecer e não reparar o karma que a gente veio para reparar. Então, é importante que a gente veja se aquela estrutura familiar, de fato, está sendo abusiva, se eu dentro daquela estrutura não faz mais sentido, que a gente não tenha a culpa de se afastar, sobre o pretexto de que eu preciso reparar. Porque muitas vezes a gente não vai dar conta, a gente vai compreender que tentamos, mas diante deste processo, como ele foi evoluindo, não dá para ser. E é por isso que às vezes, mesmo se tratando de família, eu preciso me afastar diante de toda a estrutura que ali existe patológica. Falhei, não é assim que eu costumo falar. Eu acho que existiu a tentativa, mas a tentativa é feita pelo âmbito familiar e não apenas por uma pessoa exclusiva. Então, que a gente também consiga perceber que, muitas vezes, certos ambientes não saudáveis, a gente precisa, de fato, se afastar, para que a gente não fique preso a uma culpa e adoeça e não faça o seu progresso. E, quiçá, talvez, até adquirindo mais débitos. Então, era importante eu trazer esse viés com relação a alguns lares que são tóxicos, algumas famílias que são patológicas e que não são tão saudáveis. O Livro dos Espíritos fala também de algo que às vezes a gente conversa aqui muito e as pessoas trazem no dia a dia, né? Eu ouço muito sobre alma gêmea. E a gente tem a ilusão, e principalmente eu observo isso no feminino, essa idealização de encontrar uma alma gêmea. E no Livro dos Espíritos, na questão 303, 302, salvo engano, vem falar muito e esclarecer sobre essa questão da alma gêmea. Que, na verdade, essa teoria da metade eterna, dessa alma gêmea, não existe. Porque seria a gente achar que a gente estaria incompleto sempre. E nós somos seres simples e ignorantes, mas individualizados. Cada um de nós tem a sua individualidade. Portanto, a gente não precisa do outro para me completar. E essa terminologia alma gêmea dá a sensação, né, traz a percepção de que o outro é a minha alma que me completa. E o que a gente pode observar é que muitas vezes esse termo é usado de maneira a expressar algo diferente, que seria a terminologia alma afim, que são aquelas almas com as quais a gente tem uma conexão, onde a gente tem uma boa relação,
onde a gente tem uma boa ligação. Isto sim existe. E é importante que a gente esteja atento a essa diferença, para que a gente não crie ilusões acerca de como as relações acontecem, como se de repente eu só pudesse ter uma alma gêmea, só ter aquela pessoa na minha vida e não existir mais ninguém. E não é assim. Nós temos almas afins, aonde a gente passa parte da vida se relacionando com essas pessoas. E é por isso que a gente tem tanta afinidade, tanta sintonia, porque essas pessoas que estão em nossas vidas são pessoas que trazem aspectos incomuns comigo. E é importante que a gente saia da idealização de que existe uma perfeição nesta maneira de se relacionar com esse outro. Porque não existe. Porque somos seres em caminhada evolutiva. Então nós vamos estar sim com a nossa alma afim, mas vamos brigar, vamos ter desentendimentos, vamos sentir raiva, vamos nos sentir magoados, mas é importante que a gente saiba lidar com essas emoções e não apenas a idealizar achando que elas não vão existir. Então, esclarecer sobre esse termo alma gêmea e alma afim nos traz a possibilidade de pensarmos as relações de um outro lugar, de um lugar onde a gente vai ter as dificuldades, aonde o outro não me completa, apenas o outro é uma parte daquilo que eu posso expressar e materializar na minha vida. Assim como somos seres multidimensionais, vamos ter diversas vertentes a nos auxiliar e a nos completar, a nos preencher. Então, nós somos mulheres, homens, nós somos profissionais, nós somos família, nós somos amigos, amigas. Então, nós estamos sempre desenvolvendo papéis em diversos âmbitos que são importantes por sermos seres sociais, por sermos seres que vivemos em sociedade. E queria trazer também um pouco sobre o Evangelho no lar. Porque a gente às vezes se esquece dos recursos que temos e que a espiritualidade nos traz. A oração é um meio potente de conexão. A oração é onde eu entro em estado de graça para conversar com Deus. É a hora que eu costumo dizer que a gente bate aquele papo reto com Ele e fala das dores, fala das alegrias, agradece. É onde a gente desnuda o coração. A meditação é um outro instrumento muito fantástico no sentido de me conectar comigo mesma, de fazer com que eu me centre novamente, com que eu me equilibre diante dos processos que a vida vem trazendo. Então, muitas vezes somos demandados, tomados e não sabemos como a gente faz para voltar ao centro. A oração, a meditação são instrumentos valiosos para que a gente possa fazer uma caminhada mais consciente, mais plena, mais inteira. E o Evangelho no lar. Às vezes eu ouço desculpas de que, eu não sei como é que faz o Evangelho no lar. Eu não sei, tem que fazer o quê? Uma prece de abertura,
uma prece de encerramento, tem que ter um copo de água, é coberto, não é coberto. Então, assim, uma série de justificativas que a gente costuma se dar quando aquilo não está sendo a prioridade na nossa vida. Eu preciso dizer a vocês que o Evangelho no Lar é o escudo de proteção que a gente faz dentro da nossa casa. É um instrumento que a gente tem de também se alinhar, de receber a proteção da espiritualidade. Quantas desavenças podem ser deixadas de lado quando eu faço um evangelho no lar? A frequência, a vibração é outra dentro da casa. Então, que a gente pare de dar justificativas, de que não sabe como fazer. Gente, é muito simples. É só se conectar com o seu coração e fazer o evangelho. É ler aquilo que está ali sendo dito, para que a gente possa reflexionar. E muitas vezes o texto que cai fala muito sobre o processo da família, sobre o que eu estou passando. Então, assim, a gente fala que o ideal é ter um horário, um dia, para que a espiritualidade se organize e se faça presente. A gente fala que é importante fazer uma prece de abertura, uma prece de encerramento. Coloca um copinho com água, porque é uma maneira de fluidificar a água e eu tomar e ter mais um recurso. Mas se naquele dia tá tão corrido e eu não vou ter tempo de fazer todo esse ritual, eu preciso pelo menos abrir o Evangelho e ler. Leia para que você possa se esclarecer, para que os espíritos que ali se encontram naquele lar, muitas vezes perturbando, também se esclareçam e para que essa proteção, esse escudo energético seja feito, para que vocês possam caminhar, adentrar dentro das relações familiares de maneira mais sóbria, mais equilibrada, mais lúcida. E muitas vezes evitar que muitas querelas, questões existam em função de interferências de terceiros. Então, assim, não deixem de utilizar esse recurso valiosíssimo que é o Evangelho no Lar, que de verdade esclarece, elucida, protege durante a nossa estada em nossas casas. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos chegando ao final desta conversa e diante disso tudo, o meu convite é para que a gente possa de verdade se entregar à vida de maneira plena, de maneira inteira, de maneira consciente. Que a gente possa aproveitar a oportunidade que temos de estarmos encarnados. Que a gente não se esqueça em momento algum da necessidade de estarmos atuantes em nossas vidas. Porque, meus amigos, tem muita gente chegando na espiritualidade arrependida, arrependido daquilo que não fez. Porque muitas vezes o véu da ilusão não nos deixa ver qual é a verdadeira vida, que é a vida espiritual. A vida material é uma passagem, é um momento, é um sopro. E é importante que nesse exato momento aqui agora, vocês possam pensar sobre o que é que eu preciso fazer, aonde eu não estou atuando, aonde eu preciso melhorar,
que vocês possam de verdade aproveitar a oportunidade da reencarnação. Pai amado, nos envolva no seu amor, na tua luz. Caminha junto conosco diante das nossas lutas e dores. Nos intui para melhor fazermos. Nos envolve no teu amor. Nos ajude a conduzir a vida de maneira mais consciente, mais em conexão com a verdade. Gratidão, Senhor, por tudo. Muita paz a todos vocês.